Fala galera ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar sobre Luiz Zubeldia, o famoso Zuba Louco. Afinal, o homem faz ou não faz um bom trabalho à frente do São Paulo? Essa é quase que uma pergunta capciosa, porque eu quero te levar a entender que existe um cenário para você pensar que a resposta vai muito além de sim ou não. Você tem que entender que existem cenários dentro do clube que formam a opinião geral, que nem sempre é tratada com um pensamento mais aprofundado, e é muito rasa a resposta. Então, o que será que acontece? Será que é bom? Será que é ruim? Por que é bom? Por que é ruim? Vamos falar disso, tá? Mas vamos mencionar alguns números antes, tá? Alguns números antes. O Abel Ferreira ganha na casa de 3,5 milhões a 4 milhões, contando comissão técnica, por mês no Palmeiras. Por mês. O Felipe Luiz é um dos raros técnicos que ganham menos do que o Zuba Louco, porque o Felipe Luiz ele tem um elenco estrelado na mão, ele tem uma diretoria que confia nele, a gente sabe se confia entre aspas, mas ele tem um elenco que respeita ele, sabe o tamanho dele, confia nele e ali o projeto vai andando. Tá? É um treinador. O Flamengo tem um treinador, por mais qualificado que seja, que está começando. Muito por conta disso, a gente tem o Felipe no Flamengo. Aí você vai no Vasco. Só o Fernando Diniz ganha R$1 milhão no Vasco, mas a comissão a gente está falando de 1.450.000 a 1,5 milhão. Aí a gente vai pro Grêmio. O Mano Menezes mais a comissão técnica é 1,4 milhão também. Aí a gente vai pro Bahia. O Rogério Ceni ganha 1 milhão lá, só o Rogério. Aí a gente vai pro Fortaleza. O Vojvoda com a comissão técnica, os dois juntos, eles ganham 1 milhão. 1 milhão agora, porque o salário dele teve uma nova renovação. Só que aí a gente vai ouvir o torcedor dizendo: tira o Vojvoda de lá, tira o Vojvoda de lá. Só que o Vojvoda não quer sair. O Vojvoda recusou o São Paulo, o Vojvoda recusou o Corinthians, o Vojvoda recusou o Flamengo, o Vojvoda recusou o Botafogo, Deus e o mundo. Porque sabe que lá em Fortaleza o que manda não é dinheiro, é a qualidade do trabalho, e lá ele tem estabilidade. Pra gente finalizar, 1,5 milhão somente do Renato Gaúcho no Fluminense. Tá? 1,5 milhão somente do Renato Gaúcho no Fluminense. O que eu quero dizer com isso? Técnico é caro. E não precisa ser técnico broca não, tá? Porque dos técnicos que eu citei aqui, o que é broca é o Renato Gaúcho, o que é broca é o técnico do Palmeiras, o Abel. Eu não considero o Renato Paiva broca, nem citei o Renato Paiva do Botafogo, e o Renato Paiva ganha 1,1 milhão, mais comissão dá 1,5 milhão, nem o considero tão bom assim. Então assim, técnico broca, técnico bom é caro. E aí a gente tem uma coisa interligando outra, tá? É uma corrente de elos. Por que o São Paulo não pode pagar técnico caro? Tá? Falei dos técnicos e nem mencionei o salário do Zuba. O Zuba Louco no São Paulo, o Zubeldia, ele ganha mais a comissão dele, R$900 mil. Zubeldia mais o Carlos Grueso, mais o seu preparador, mais os seus assistentes, ganham todo mundo junto R$900 mil. É uma das menores folhas de pagamento. Atrás dele você tem Juventude, Mirassol, Santos, Flamengo. Santos e Flamengo a gente entende o motivo. Os dois treinadores que estão no corpo do Flamengo são iniciantes. O motivo é esse. Tá? Mirassol e Juventude a gente também entende que tem um questionamento por fora, que são times que têm treinadores mais limitados e também tem uma folha mais limitada. E aí você tem, para finalizar, o Carpini. O Carpini mais a comissão toda dele no Vitória ganha o mesmo que o Zubeldia. O mesmo, tá? Não vou trazer o Sport para cá, porque o Sport trouxe o Fábio Matias do Juventude, que acabou de sair de lá e ganha pouco também. Então, por que o pensamento a respeito do Zubeldia tem algumas métricas que seguram? Primeiro, o Zubeldia é um técnico que não reclama de nada. Tá? De nada. O São Paulo está numa situação física muito complexa. Todo jogo o São Paulo perde alguém por lesão. E assim, não são lesões bobas, são lesões complexas.
O São Paulo perdeu o Lucas contra o Palmeiras. O Lucas ainda não jogou o Campeonato Brasileiro. O Lucas jogou 15 minutos contra o Fortaleza. A gente já está na 9ª rodada. O Oscar veio voltar a jogar agora. O Oscar jogou essa partida contra o Grêmio e a partida contra o Fortaleza. Então o Oscar não jogou tanto. O Pablo Maia voltou contra o Fortaleza e jogou um pouquinho contra o Grêmio e sentiu, tá sentindo. Aí você tem o Caleri que se machucou na 3ª rodada. O Arboleda, que fez o gol, que foi um dos diferenciais do São Paulo, ele jogou somente a 3ª partida no comando do Zuba Louco. Então, 1/3 do campeonato ele jogou, 2/3 ele perdeu até agora. Tá? Teve um momento que ele perde o Alan Franco, tá? De 2 a 3 jogos. Ele perdeu o Ferreirinha agora. O Ferreirinha machucou e já foi definido pelo refis do São Paulo, né, pela fisiologia do São Paulo, que ele só volta a atuar pelo time titular depois da pausa para o Mundial. Ontem o São Paulo perdeu o Marcos Antônio, que tem sido um dos melhores jogadores nos últimos meses, por 5 minutos de jogo. 5 minutos de jogo. E perdeu o Luca também, porque o Luca teve uma entorse, ele se machucou. Então assim, o São Paulo está perdendo jogador grande, jogador broca, liderança de elenco e moleque novo. O São Paulo perdeu o Hugo, que para mim ia ser o grande sucessor ali do Pablo Maia, que seria vendido em janeiro. Era o Hugo, que todo mundo fala do Negruti. O São Paulo perdeu o Hugo no começo do ano. E só vai voltar lá no fim do ano. Então, o primeiro fator preponderante, na minha opinião, são as peças. O Zubeldia não tem. Tá? E aí você vai na imprensa, você vê Barô, Drex, Jova, o velho fanático, a minha mãe. Esse monte de gente que ao invés, né, já que eles movem uma massa gigantesca de torcedores, que eles formam opinião, ao invés deles se pautarem em cima da real situação da instituição, eles criam derrotismos. É sempre a mesma narrativa, é sempre o mesmo cenário. Não, porque o São Paulo é gigante, o São Paulo tem que propor, o São Paulo tem que fazer isso, o São Paulo tem que fazer aquilo. Gente, se tamanho resolvesse algo, entendeu? O gigante nunca passava fome, nunca resolvia. Então assim, o clube está numa situação muito difícil. E aí as grandes mídias alternativas que a gente tem, tá? Vou deixar aqui o nome do Ilcinho, por exemplo, que foi um grande jogador e agora está no portal do Arc Tricolor, que eu segui há um bom tempo, não sigo mais. É derrotismo atrás de derrotismo. Aí você pergunta para esse torcedor assim, ó. Sai o Zuba, entra quem? Quem que entra no lugar do Zubeldia? Aí o cara faz assim, ó. Vai atrás do Mano, vai atrás do Diniz, vai atrás de não sei quem. Esse é aquele torcedor, vou deixar até o card aqui em cima. Burro. O famoso burraldo, massa de manobra. Por quê? Porque a pessoa não conhece a situação que o clube está. A pessoa não entende que o clube tem métricas. Hoje o São Paulo tem uma coisa chamada FDIC, tá? Que é um fundo monetário que é guardado somente para o São Paulo pagar as suas dívidas. Esse fundo foi estabelecido em 240 milhões de reais. Para o torcedor que não entende, como é que funciona? Estão falando que o São Paulo está devendo quase 1 bilhão em dívida, certo? São 968 milhões. Desses quase 1 bi que o São Paulo deve, 240 milhões de reais é só juros de banco. O que o São Paulo fez? O São Paulo negociou com uma empresa chamada Galápagos. Tá? Faz-se um levantamento de até 240 milhões. Esse levantamento, no momento, ele começou no ano passado. No momento, ele está em 223 milhões de reais. Tá? E depois desse levantamento, o São Paulo tem que fechar no azul pelos próximos 4 anos. Até 2029, o São Paulo é obrigado a fechar no azul, porque quem está pagando não é o São Paulo. A Galápagos compra a dívida do São Paulo e a Galápagos paga no lugar do São Paulo. E aí o São Paulo com a Galápagos tem essa questão. Fernando, o que acontece se o São Paulo não paga a Galápagos? O que acontece? O que acontece quando você não paga uma dívida que você tem? É a mesma coisa. O São Paulo tem que oferecer garantias bancárias e se o São Paulo não pagar essas questões, tá, essas dívidas que o São Paulo começa a arcar, né, se o São Paulo não paga elas de maneira correta, o São Paulo vai perder CT. O São Paulo vai ter que pagar o valor com juros e correção monetária.
Esses 240 milhões vão virar 300 milhões e o São Paulo tem que pagar numa porrada só. E o São Paulo não vai ter dinheiro. O que acontece? O São Paulo tem que virar SAF. SAF com valuation baixo. Que é aquela mesma coisa. Quando o prato, né, é muito oferecido, quando todo mundo quer comer, o prato vale menos. Se paga muito mais barato num prato de arroz com feijão do que num escargot. Por quê? Porque a procura é muito maior. Ponto. Ponto. Vai ter mais gente e não é que vão pagar mais. Vão pagar menos porque qualquer um acha em qualquer lugar. O escargot não. A mesma coisa é no caso do valuation do clube. Quanto menor o valor, mais gente vai procurar. Por quê? Porque vão dar menos. E aí a gente entra em outra questão do Zubeldia. Tá? O vídeo, eu acabei me alongando, mas o vídeo é mais sobre o Zubeldia. Então vamos falar. O São Paulo ele tinha um elenco bem robusto ano passado e ainda assim não conseguiu ganhar as competições que ele mirava, que eram as Copas. A folha do São Paulo ano passado estava em 18 milhões de reais. O São Paulo teve que baixar essa folha. O cálculo do FDIC permitia que o São Paulo gastasse só 15 milhões de reais em folha salarial. Aí o São Paulo trouxe o Oscar, trouxe o Wendel, trouxe o Enzo, certo? E eu estou tentando me lembrar quem foi o quarto jogador agora. O São Paulo trouxe 4 jogadores. Tá? Agora não me falhou a memória. O São Paulo me traz 4 jogadores. O Cedric. O São Paulo teve que vender 18. O São Paulo teve que vender 18 jogadores. 18. Para adequar a entrada financeira desses 4. Quando você contrata esses 4, eles têm qualidade, vêm para resolver, o valor deles é alto, o salário é alto. Então você pega 18 jogadores que fazem a composição de elenco e vende. Você iguala, entendeu? Você iguala o visor, literalmente. E é isso que acontece no São Paulo. Outro fator que, na minha opinião, além das questões de pouco elenco e principalmente de lesões, uso exacerbado de base. Você pega o torcedor desse povo que segue Barolo, segue Jova, segue Drex e todo mundo, eles falam assim, bota o cara que o cara é da base, que o cara vai resolver. Gente, não é assim. Se fosse assim, Lamazia revelava 800 jogadores por ano. Se fosse assim, Cutia revelava 800 jogadores por ano. Tá? O jogador ele tem que subir preparado, ele tem que maturar. A primeira maturação que não é feita lá embaixo é a física. Vou te dar um exemplo. A gente tem, na minha opinião, o melhor jogador dos últimos anos agora no São Paulo, que é o Rian. Só que você pega o Rian, eu não sou um cara muito forte. Se o Rian dá uma trombada em mim, ele cai. Imagina se o Rian tromba com um zagueiro. É um cara que não tem muita mobilidade, é um cara que não tem muita velocidade. Então precisa de o quê? Maturação. Vai precisar de um pouco de minuto aqui, um pouco de minuto ali. Não vou falar da questão do Zubeldia com o Rian, porque o modo como o Zubeldia joga acho que não favorece o Rian. Mas você, além do Rian, o Alves subiu e está jogando. O Lucas Ferreira, o Ferreirão subiu e está jogando e está resolvendo. O Lucas subiu e está jogando e está resolvendo. O Hugo subiu, aí se machucou. O Hugo subiu e se machucou. O Igor Vinícius vai ser vendido agora no meio do ano. O Zubeldia já está de olho no Ângelo da base, que tem 17 anos, vai subir também. Então assim, além de todas essas questões, você tem o uso exacerbado da base. Você está botando muito moleque de 17, 18, 19 anos para jogar com cara de 27, 28, 32, 34, que além de experiência já tem uma mente formada, corpo formado, o pensamento é diferente. Não adianta só você colocar moleque da base e esperar que moleque da base vá para cima. Moleque da base não tem noção de marcação, moleque da base não tem noção de recomposição. Por quê? Porque a estrutura do futebol de base é diferente da estrutura do futebol normal, do futebol nominal, do futebol natural, que é o que a gente pratica hoje em dia. Tá? Na base não são colocadas situações de jogo que acontecem num jogo normal. Tanto que você vai na base, você vê 5x4, 6x5, 4x0, 6x0, acontece direto, tá? 4x2 acontece direto também. Quando você vai ver e sobe pro profissional, você vê que as equipes fisicamente são muito parecidas. Tecnicamente tem disparidade, mas fisicamente é tudo muito nivelado, tudo muito igual. E o moleque da base acaba sofrendo com isso. Tudo isso aliado, você vai olhar para o Zubeldia que não reclama de reforços. O próximo técnico que vier para o São Paulo, seja ele quem for, tá? Ele vai pedir reforços. São Paulo não tem lateral esquerdo, o Wendel está machucado, o Enzo joga todas. O São Paulo está numa situação que não tem atacante.
São Paulo não tem atacante. O Lucas tá machucado, o Ferreirinha tá machucado, o Luca tá machucado, o Caleri tá machucado. São Paulo não tem atacante. O Oscar tá tendo jogado de segundo volante. O São Paulo não tem lateral direito, porque o Igor já foi definido que não serve. O Ferrarese joga quando o Cedric não pode jogar. O São Paulo não tem. E aí existe outro questionamento, que é grana. Lembra que eu falei do FDIC lá atrás? O São Paulo só pode gastar 1 milha com técnico e comissão. Quem é o técnico que vai aceitar isso aqui? Quem viu o vídeo do Santos ontem, quando eu falei sobre o Neymar, principalmente do Neymar, que o treinador que ia pegar a bomba tinha que ter costas largas, isso serve para o São Paulo também. O treinador vai chegar, vai ver essa bomba, vai ver esse perrengue e vai dizer, não, 1,5 milhão por baixo, meu amigo. E aí bota uma multa lá em cima. E você acha que o São Paulo vai ter condição de pagar isso? Não tem. Eu tenho mais dinheiro na carteira que o São Paulo tem. Literalmente, essa é a situação do São Paulo. Então, depois de todos esses elementos trazidos aqui, a minha ponderação é, sim, o Zubeldia faz um bom trabalho. O Zubeldia não faz um ótimo trabalho. Ainda falta. Falta um pouco de variação de jogo, falta mudança no esquema. O São Paulo joga muito no 3-5-2 ou num 4-2-3-1, né? Varia pouco, muda pouco, porque também tem pouca peça. Eu acho que até... Como é que você vai querer fazer um 4-4-2 com um losango no meio? Primeiro volante, os 2 volantes e o cara ali na frente que é o Oscar. Se o São Paulo não tem 3 volantes, tem que ficar um. O Marcos Antônio, que era pra ser esse cara, machucou. O Pablo Maia tá sem ritmo de jogo. O Luiz Gustavo tá machucado. O Hugo tá machucado. É tudo volante. Então não tem as peças também. Acho que dá pra ele melhorar. Quando ele tiver as peças, eu vou cobrar muito isso dele. Mas dentro do que se apresente do cenário que o São Paulo tem, eu acho que ele faz um bom trabalho. Você pega o janeiro, o fevereiro, todo mundo falava muito mal do São Paulo. Não, mas o São Paulo não vai conseguir passar na Libertadores. O São Paulo conseguiu uma trinca de vitórias fora de casa. Ainda não ganhou dentro de casa. Isso é bem verdade. Mas eu não vi o São Paulo do Tele ganhar uma trinca fora. Mas o São Paulo do Tele foi campeão. E não ganhava jogo fora, era difícil. São Paulo do Tele. E o mestre Tele, o maior São Paulino que eu já vi, junto com o Rogério, o time dele não ganhava jogo fora. Era um sofrimento, era um show em casa. 4, 5, 6, 7... mas fora de casa sofria até para time da Venezuela. Então, assim, existem ponderações. E principalmente para o torcedor comum, que não entende esse tipo de coisa. Dentro do que o São Paulo pode gastar, dentro do que o São Paulo pode fazer, dentro do que o São Paulo entrega para o Zubeldia faz, e sim, um bom trabalho. Aí vai da questão do torcedor entender, opa, o que o meu time, o que a minha agremiação está buscando, procurando esse ano? É Libertadores, é ganhar uma Liberta, é ganhar um Brasileiro. Gente, eu vi torcedor do São Paulo falar em G4 do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo o São Paulo no G6, quanto mais no G4. O time do São Paulo é time de tiro curto, é time pra Copa, vai perder jogador, tá? Eu nem falei de venda de jogador, porque São Paulo tem que vender jogador para fechar no azul as suas vendas. Nem vou tocar nesse assunto também. Mas se você pega e você consegue falar um sim ou não de maneira rasa, sem analisar todos os cenários que existem, dificultando o trabalho do Zubeldia, é uma análise rasa. Hoje o trabalho do Zubeldia é bom por tudo isso que acontece. Porque eu não vejo outro treinador que faça o que o Zubeldia vai fazer, ganhando tão pouco como o Zubeldia ganha e tendo tão pouco quanto o Zubeldia tem em mãos. Eu quero saber o que você pensa a respeito, quero saber qual a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, eu vou ler cada um deles para falar com você. Tá? Hoje eu me despeço, são exatamente 8h20, ainda tá terminando o jogo do Flamengo. Quero ver como que vai estar a situação de Flamengo e Botafogo. Me despeço, peço para vocês, por favor, curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, você que já é inscrito. Passa para os seus amigos, vamos fazer o canal subir, vamos hypar o canal.